Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá pessoal, estamos de volta, nosso segundo bloco dos estudos referentes aos vícios redibitórios. Vamos aqui dar sequência falando sobre as ações edilícias, tá? As ações edilícias são os meios, por assim dizer, de se requerer judicialmente a garantia por vício redibitório. E o legislador nos coloca à disposição 2 ações. A ação chamada redibitória e a ação estimatória. Vejamos aqui o artigo 441 novamente e agora o artigo 442, que vão deixar bem claro esses 2 caminhos, o caminho da redibitória e o caminho da estimatória. De acordo com o artigo 441, a coisa recebida em virtude do contrato comutativo pode ser enjeitada, ou seja, pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam significativamente o valor. Quando o legislador me diz aqui que a coisa adquirida pode ser enjeitada, pode ser rejeitada, ele está fundamentando o que nós chamamos de ação redibitória. Ok? Então, a ação redibitória é aquela que eu vou usar para devolver o bem. Eu não quero mais, consequentemente, eu quero que esse contrato seja extinto. A ação redibitória, ela visa resolver o contrato, devolver o bem que foi adquirido. Mas pode acontecer, convenhamos, do objeto ele não se tornar inútil à finalidade que originalmente servia, mas ter o seu valor diminuído. E nessas circunstâncias,
o adquirente optar por continuar com o bem. Sim, se o adquirente quiser colocar fim ao contrato, ele pode, vai lançar a mão da ação redibitória. Mas e se ele quiser ficar com o bem? Apenas ajustando o valor que foi pago, recebendo de volta proporcionalmente o valor referente ao defeito, né? A depreciação causada pelo defeito identificado. Será que não é possível? Evidentemente que é. E nesse caso, nós estaremos falando do segundo caminho, que é o da ação estimatória, que tem seu fundamento no artigo 442. Vejamos, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento. Então, o adquirente pode enjeitar a coisa e redibir o contrato, ou manter o contrato, mas reclamando o abatimento proporcional do valor. E, nesse caso, estaremos diante da ação chamada ação estimatória. Ação estimatória, que também é conhecida por ação quanti minores. Como quiser, ação quanti minores ou ação estimatória. Essas são as duas ações edilícias. Ação redibitória, como está aqui no quadro, como está no seu material, é aquela que tem por objetivo resolver o contrato. A coisa é rejeitada pelo adquirente, que pleiteia a devolução integral do valor pago por ela. Se o alienante sabia do vício, responderá por perdas e danos. Já a ação estimatória, também chamada de quanti minores, é aquela que tem por objetivo o abatimento do valor pago pela coisa em razão do vício descoberto. E mais uma vez, se o alienante sabia do vício, responderá pelas perdas e danos. Esse aqui é um destaque que eu quero fazer. Vejam, no último bloco, eu coloquei como um dos requisitos da garantia por vício redibitório o conhecimento posterior, a descoberta posterior do vício. E eu já havia os alertado que essa descoberta posterior é por parte do adquirente. É mister que o adquirente descubra posteriormente a existência do defeito. E eu cheguei a dizer que, num primeiro momento, não interessa se o alienante, num contrato de compra e venda, se o vendedor sabia ou não, porque ele vai responder. Se ele sabia do vício, ele vai responder. Se ele não sabia do vício, ele vai responder também. Então, num primeiro momento, não faz diferença. Agora, num segundo momento, sim. Porque o conhecimento do alienante vai determinar se ele, além do valor pago pelo adquirente, das despesas que o adquirente teve, também responderá por perdas e danos. Basicamente, a ideia é a seguinte: se o alienante, se o vendedor não sabia do defeito, ele vai responder apenas pelo valor que foi pago, mais as despesas contratuais suportadas pelo adquirente, pelo comprador. Agora, se ele sabia, além desses valores, poderá também ser responsabilizado pelas perdas e danos, porque aí ele está de má fé, né? Aí não apenas ele vai responder por um defeito já existente, ele vai responder também pela sua má fé. Má fé objetiva e também subjetiva, né? Porque tem relação com o conhecimento do vício. Vejamos aqui o artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas. Então, se conhecia, restituirá o que recebeu mais perdas e danos. Se não conhecia, restituirá o valor mais as despesas do contrato. E o artigo 444,
ele nos diz que a responsabilidade do alienante é mantida mesmo que a coisa pereça em posse do adquirente, se ficar comprovado que o perecimento se deu por conta do defeito oculto. Vejamos, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em seu poder, em poder do alienatário, melhor dizendo, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Beleza? Ok. Mas quando a gente fala em vício redibitório, na maioria das vezes os alunos me questionam assim, professor, e tem prazo para essa garantia? Porque quando a gente fala em garantia, especialmente as garantias do Código de Defesa do Consumidor, imediatamente falamos em prazos. E aqui, professor? Também tem prazo? Evidentemente que sim. Essa garantia pelo vício redibitório, podemos dizer, é um direito potestativo. E como tal, ele está sujeito a prazo decadencial. Exatamente. A garantia por vício redibitório é um direito potestativo e, como tal, está sujeita a prazo decadencial. E esse não é um ponto tão simples da matéria. Tá? Comumente, os alunos, meus alunos na faculdade, em concursos públicos, em exames da OAB, erram questões relacionadas a prazo para o exercício da garantia por vício redibitório. Por quê? Porque são vários. Não é apenas um prazo. Nós temos vários cenários possíveis e isso geralmente acaba ali causando uma certa confusão, acaba causando uma certa dúvida. Então você tem que ter muito cuidado ao analisar prazo decadencial para garantia de vício redibitório. Seja na prática, para não correr risco de perder o direito, né? Mas também em questões. Se você se deparar com uma questão sobre vício redibitório que envolva prazo, numa prova da faculdade, num concurso público, em exame da OAB, baixe a adrenalina, fique tranquilo e analise a questão com cuidado. Analise a questão com cuidado. Alguns parâmetros podem te ajudar a identificar a resposta correta. Alguns parâmetros. Quais? Primeiro, qual é a natureza do objeto? O objeto em questão é uma coisa móvel ou é uma coisa imóvel? Pode até ser semovente, tá? Mas normalmente, móvel ou imóvel? Esse é o primeiro parâmetro a ser estabelecido. Segundo parâmetro, o adquirente, ele já estava na posse do bem? Ele já estava na posse do bem? Ou ele recebeu a posse do bem em razão do contrato que foi celebrado? Ah, professor, como assim? Ué, imagina que o sujeito ele já estava com o objeto a título de comodato, a título de locação. Eu alugava o imóvel que eu adquiri. Eu alugava o imóvel que eu comprei. Eu era locatário, então eu já estava na posse do bem. Esse é um parâmetro importante. Analisando ali no caso concreto, o adquirente, ele já tinha a posse do bem antes deste contrato em análise ou não? Ele recebeu a posse depois da celebração desse contrato em análise. Segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro é a percepção desse defeito ser um defeito não apenas oculto, mas de difícil constatação. Porque há defeitos que são ocultos que não são tão difíceis de serem identificados assim. Outros, todavia, pela natureza do defeito, eu não consigo perceber imediatamente. Por exemplo, um problema hidráulico num imóvel, talvez, né? Um problema elétrico, um problema estrutural
que não basta apenas uma análise superficial, enfim, né, um tempo ali usando bem. Precisaria fazer uma perícia para identificá-lo. Perfeito? Então esse é o terceiro parâmetro. O defeito, além de oculto, é um defeito de difícil constatação? De posse desses três elementos, móvel, imóvel ou semovente, adquirente já estava na posse ou não? O defeito era de difícil constatação? Não. De posse desses três elementos, aí sim você conseguirá identificar qual é o prazo para o caso concreto. Perfeito? Veja bem aqui, eu separei por casos a identificação do tempo necessário, né, do tempo à disposição para o exercício da garantia. O primeiro caso que eu coloquei aqui, que eu desenhei aqui, é a situação de um adquirente que não tinha a posse do bem antes da alienação. Isso está na primeira parte do artigo 445. Veja, o adquirente decai do direito de obter a redimição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, e de 1 ano, se for imóvel. Isso se o adquirente não tinha posse do bem. Porque se ele tivesse a posse do bem, o prazo cairia na metade, que é a parte final do artigo 445. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. Vamos verificar o texto inteiro? O adquirente decai do direito de obter a redimição ou o abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. Por isso é que eu apresento aqui esses dois quadrinhos. Tá? Eu apresento aqui esses dois quadrinhos didáticos. O adquirente não estava na posse do bem antes da alienação. Bem móvel, prazo 30 dias, entrega, contagem da entrega efetiva. Bem imóvel, prazo de 1 ano, contado da entrega efetiva. O adquirente já estava na posse, ele era um comodatário, ele era um locatário, por exemplo. Então, o prazo para bens móveis será de 15 dias a contar da alienação e, sendo bem imóvel, o prazo será de 6 meses contados da alienação. Beleza? Os dois primeiros cenários estão claros? Ótimo. Vamos adiante. Terceiro caso, esse a gente vai encontrar no parágrafo único. E aqui que entra a questão do vício ser um vício de difícil constatação. Perfeito? E esse parágrafo eu já adianto. Ele não é fácil. Esse aqui ele dá muita confusão, por isso que eu apresento as duas posições doutrinárias. Perfeito? Aqui a lei parece nos dizer algo, só que alguns doutrinadores questionam e apresentam outro posicionamento. Esse posicionamento é forte, tanto que virou enunciado do Conselho de Justiça Federal. Enfim, a discussão ela é relativamente grande. E eu não vou apresentá-los o que eu penso, Stanley. Vou te apresentar os dois posicionamentos. Os dois posicionamentos são muito bem defendidos por grandes nomes da nossa doutrina. Veja aqui o texto do parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, então é um vício de difícil constatação,
O prazo contar-se-á do momento em que tiver ciência. Primeiro, conta-se da ciência, não da entrega, não da alienação. Até o prazo máximo de 180 dias para móveis e 1 ano para imóveis. Beleza? Então, o que alguns doutrinadores vão dizer? Se for um vício de difícil constatação, o prazo da garantia é 180 dias para móveis, contados de quando foi descoberto, e não da entrega, e 1 ano para imóveis, contados de quando foi descoberto o vício. Perfeito? Só que alguns doutrinadores questionam essa interpretação porque poderia gerar uma insegurança jurídica, uma vez que não teria limite. Se eu descobrir 5 anos depois, 7 anos depois, 10 anos depois, terei 180 dias para móveis, terei 1 ano para imóvel, e aí? Vou ficar com um prazo ad eterno, né? Então, por conta disso, alguns doutrinadores começaram a afirmar que, na verdade, esse prazo de 180 dias para móveis e 1 ano para imóveis é o prazo que o legislador nos dispõe, nos disponibiliza, para que o vício seja descoberto. Como assim, professor? Simples. É um bem móvel, então eu tenho 180 dias para descobrir o vício. E aí sim, descobrindo o vício dentro desses 180 dias, terei os 30 do caput, os 30 dias do caput. Já se o bem for imóvel, eu terei 1 ano para descobrir o vício e, descoberto o vício, terei então 1 ano para exercer a garantia. Feito, alguns doutrinadores entendem dessa maneira. E esse é o posicionamento do Conselho de Justiça Federal. Vejamos aqui o enunciado 174. Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do artigo 445. Prazo do caput do artigo 445. Para obter a redimição ou abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Então, esses prazos do parágrafo 1º seriam prazos para descobrir o vício, para que o defeito se revele. E aí, descoberto, a partir da descoberta, o prazo do caput para exercer a garantia. Perfeito? Mas o entendimento ele é aí bastante discutido na doutrina, na interpretação correta. O parágrafo 2º encerra a questão dos prazos, falando sobre semoventes, que são aqueles móveis que se movem sozinhos, né? Os animais, embora tenha aí uma lei em vias de entrar em vigor, que vai mudar a natureza jurídica dos animais, enfim, mas ainda os consideramos semoventes. E aí, nesse caso, o legislador ele nos apresenta uma regra de prazos subsidiários. Como assim? Primeiro, deve-se aplicar o prazo de uma lei especial. Se existe lei especial para aquela espécie de contrato, então nós vamos aplicar a lei do prazo, o prazo da lei especial. Perfeito? Agora, se não há lei, então nós vamos aplicar o prazo dos usos e costumes. Perfeito? E se nos usos e costumes não existe ali um prazo, então nós vamos aplicar o prazo do parágrafo anterior. É o que o legislador nos diz aqui. Veja, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta dessa, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria.
Beleza? Então, último quadrinho, já ressaltando esse debate doutrinário, né? Para vícios ocultos, móvel, 180 dias, contagem da ciência. Imóvel, 1 ano, contado da ciência. Sempre fazendo essa ressalva com relação à divergência doutrinária acerca da interpretação do parágrafo 1º. Se o contrato envolve semoventes, venda de animal, aplica-se o prazo de lei especial, aplica-se o prazo previsto em lei especial, na falta desta, o prazo dos usos e costumes e, por último, o prazo do parágrafo anterior, que, por ser semovente, seria, então, o prazo de 180 dias contados da ciência. Aí fica a questão, 180 dias para descobrir ou 180 dias para exercer a garantia? Né? O debate ele acaba sendo restabelecido. Encerrando os nossos estudos acerca do vício redibitório, eu ainda quero ressaltar situações que não são de vícios redibitórios. Perfeito? Algumas situações em que a garantia por vício redibitório é descabida. Primeira delas, quando as coisas forem vendidas conjuntamente, como regra. Se as coisas forem vendidas conjuntamente, o legislador nos informa no artigo 503, e uma delas apresentar um defeito, não poderei rejeitar todas por conta do vício existente em uma só, a menos que o valor, né, esteja relacionado à integralidade, à universalidade. Artigo 503. Ainda, se me for entregue um objeto diferente do que foi contratado, eu não vou falar em vício redibitório. Eu estou comprando um objeto e chegou um outro, diferente do que foi contratado. Veja, aqui não é vício redibitório a questão. Aqui é inadimplemento mesmo. O artigo 313 nos informa que o devedor não pode obrigar o credor a receber coisa diversa da que foi contratada, ainda que de maior valor. E o artigo 389 vai fundamentar essa questão do inadimplemento. E, por fim, eu ainda destaco esse que gera muita dúvida. Vício redibitório não se confunde com o erro. O erro, se você está lembrado, é um defeito do negócio jurídico que afeta o plano da validade. Erro é um vício de consentimento que se caracteriza, né, que se configura na falsa ideia, na falsa percepção da realidade. E como vício de consentimento, o erro é causa de anulação do contrato, é causa de anulação do negócio jurídico. O prazo decadencial para ação anulatória, nesse caso, é de 4 anos. A gente não pode confundir o erro, que é a falsa ideia, que é a falsa percepção da realidade acerca do objeto, da pessoa com quem contrato, da natureza jurídica do negócio jurídico, um vício, mais uma vez, que afeta a validade, com um vício redibitório. O vício redibitório é um defeito oculto na coisa. Aquele objeto é exatamente o que eu estou adquirindo, mas ele tem um defeito, ele tem um problema oculto à época que me foi entregue. E aí, nesse caso, o prazo vai ser menor. Né? Se eu estou pensando numa coisa móvel, 30 dias a contar da entrega, se eu já estava na posse, 15 dias. Se é um bem imóvel, 1 ano contado da entrega, se eu já estava na posse, 6 meses. Nem se comparam com os 4 anos para ação anulatória por erro substancial, que está lá previsto no artigo 178, inciso 2 do Código Civil. Ok? Beleza. Com isso, nós vamos chegando ao final da nossa aula sobre vícios redibitórios. Na próxima aula, continuaremos o estudo das garantias, uma outra aula muito importante referente à
evicção. No estudo da evicção, inclusive, vamos fazer ali um paralelo com o direito processual civil, que nos será muito importante para a compreensão multidisciplinar do Instituto. Perfeito? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, espero que você tenha gostado da nossa aula e nos vemos na próxima aula, na aula 7 do nosso curso objetivo de Direito Contratual. Até mais, tchau, tchau.